Fala galera, tá começando mais um Acabou o Café, o podcast do ArcCode. Eu sou o Lucas e eu tô aqui hoje em vivo e cores com o João. Tudo bom, João? Fala aí, Lucas, tudo bem? Prazer de novo estar aqui novamente. Na praia hoje, João? Hoje eu tô na praia, resolvi trabalhar da praia hoje porque tava muito cansativo ficar em casa. A pandemia deu uma quebrada, mas já pode. Mentira, não pode não, galera, todo mundo em casa. Legal. E hoje a gente tá aqui com o nosso convidado, vindo direto de uma superposição entre o Brasil e a Holanda. Nosso convidado, o Eduardo Duns. Tudo bom, Duns? E aí, Lucas, beleza? Fala, João. Tranquilo? Prazer estar aqui hoje com vocês. E bora trocar uma ideia aí. Legal. Bom, hoje o nosso tema é um tema bem que muitas pessoas não têm contato, acho, né? Uma parada muito até inovadora, né? Basicamente, que eu já estava conversando até com o Dom uns dias atrás, é o futuro, né, que tá chegando aí, e hoje a gente vai falar sobre computação quântica. Dom, dá um background aí seu, fala um pouquinho de você, do que você tem mexido, conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia. Massa. Sou físico de formação. Desde a graduação eu estudei informação quântica, incluindo o mestrado e o doutorado. Depois eu fui para ciência de dados, mas, enfim, a paixão é grande demais nessa área. Sempre tentei manter contato com ela, até que, enfim, surgiu uma oportunidade de tentar desenvolver algumas tecnologias quânticas e aplicações aqui na Holanda. E vim para cá no final do ano passado, em novembro. E agora estou trabalhando na Microsoft. A gente, enfim, está dentro de um instituto que fica dentro da universidade da TU Delft. É uma universidade de Delft aqui na Holanda. E basicamente a gente está construindo computadores topológicos, computadores quânticos topológicos aqui. E, enfim, estou contribuindo não exatamente como físico, mas como desenvolvedor, programador, engenheiro de dados, um ninja nessa parte, e também dando uns pitacos na parte de física. E além disso, também tem um projeto que comecei a desenvolver no Brasil. Uma parte dele envolve o fato dessa área ser muito inovadora e muito desconhecida para a maioria das pessoas. Então, a ideia é poder apresentar ela para mais pessoas, seja criando grupo de estudos, seja fazendo palestras, explicando mais como funciona a física quântica, a computação quântica. E também a parte de desenvolvimento disso para aplicações reais. E um dos objetivos é criar aplicações para redes quânticas. Mas a gente discute mais durante o podcast. Legal, cara. Acho legal a gente comentar, né, que a palavra quântico, né, hoje em dia, ela começou a virar uma coisa muito de marketing, né? Então o pessoal fala de coach quântico, começa a falar de curas quânticas, tecnologia, tipo, tudo é quântico, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo é que quântico é uma coisa que se refere à física de partículas, né? Quando a gente está falando de computação quântica, a gente não está falando de uma coisa sem sentido, a gente está falando de questões de física quântica, né, pelo que eu entendo, sendo aplicadas dentro dessa ideia de computador, da computação. Então, quando a gente fala, por exemplo, da computação tradicional, a gente tem o conceito, né, pelo menos do ponto de vista aqui dos desenvolvedores, do bit, que é uma unidade de informação, é a mais básica unidade de informação. O que é um bit? Um bit, ele é, dentro do hardware, uma variação de tensão elétrica de 0 a 1 volt. Então, de 0 a meio volt você tem o 0, e de meio a 1 volt você tem o 1. Se não me falha a memória, é isso. E é isso que é a base binária, né? Isso é o que todo mundo fala que é a base binária, os zeros e uns, que é como o computador consegue interpretar a informação.
Quando a gente fala em computação quântica, né, a gente tem um outro conceito que é o conceito do qubit, né? E aí você não tem só o 0 e 1, você tem o 0, o 1 e a superposição. Você podia falar um pouquinho pra gente disso, não? Você que está mais familiarizado com essa perspectiva? Sim, é muito legal você fazer essa introdução da parte clássica. Pelo menos a gente da informação quântica, a gente chama os computadores usuais, né, do dia a dia, celulares, tudo que a gente tem hoje disponível de computação clássica, e tudo que é desenvolvido a partir da computação quântica, a gente usa computador quântico, né, o termo quântico. Uma curiosidade, assim, eu acho que é muito interessante a gente saber, é que os computadores hoje, eles utilizam princípios quânticos, mas eles trabalham com informação clássica ainda. Então, por exemplo, um transistor, que é um componente muito pequeno que existe dentro do computador para, enfim, fazer processamento, fazer vários tipos de tarefas, ele é uma teoria física quântica. Ele não é algo clássico que você consegue descrever de maneira usual. Só que você precisa, o que ele faz basicamente é gerar informação clássica. Apesar dele ser quântico, ele gera a informação que a gente utiliza classicamente. Já um computador quântico, ele utiliza componentes quânticos, ou seja, utiliza a física quântica, sistemas elétrons individuais, em vez de ser voltagem, né, ele vai utilizar elétrons individuais, vai utilizar fótons individuais. Fótons, eu vou explicar um pouco depois o que seria, mas... Por favor. Basicamente, ele vai utilizar esse contexto de física quântica, né, de partículas, então elétrons, fótons, estados exóticos da matéria, para produzir um novo tipo de informação, uma informação que é diferente. Como o Lucas disse, então, a gente tem algo que podemos interpretar como 0, como 1, e algo que fica no meio desses dois extremos. Isso que a gente chama de superposição nada mais é do que a probabilidade de acontecer um dos dois eventos ou os dois eventos ao mesmo tempo. Então, seria como, por exemplo, se você tivesse duas portas para atravessar. Classicamente, como a gente diz, você teria que escolher uma delas, então você atravessa por ela. E aí, uma vez que você atravessou por ela, você está no caminho 0 ou no caminho 1. Então, não tem como você fazer diferente disso. Na computação quântica, você basicamente tem a opção de entrar na porta 0, na porta 1, ou entrar nas duas ao mesmo tempo. Então, você literalmente atravessa as duas no mesmo momento. O engraçado da mecânica quântica, da física quântica, é que ela envolve esse conceito um pouco de absurdo para o senso comum que a gente tem. Mas tudo isso é baseado em ciência, então são muitos anos de estudo, anos de experimentação, anos de tentar entender isso, criar uma teoria para isso, que explique isso bem, e aí você vai avançando o entendimento do que está acontecendo. Então, como o Lucas bem disse, não tem nada de cura quântica, isso tudo é balela, assim, do ponto de vista científico. Eu acho que não tem problema nenhum você ter espiritualidade, acreditar em algo, é até importante para muita gente, e é essencial você ter algum tipo de convivência, enfim, além de si mesmo, mas não confundir o que você acredita com as coisas que acontecem na natureza. Então, não confundir a ciência com a crença. São coisas diferentes. Então não tem nada de eu quântico rodando por aí, essas coisas não tá acontecendo. O Lucas entendeu a referência, né, Lucas? O meu eu quântico que conversa comigo pelo futuro e pelo passado, isso não existe, então, né? Não. E assim, o interessante, o que acontece? Todos nós somos feitos de
elétrons, de átomos, tudo que é matéria, basicamente. Então, assim, sim, nós somos compostos de coisas quânticas. Qual que é a diferença? A diferença é que quando você tem muitas coisas interagindo ao mesmo tempo, elas deixam de ser quânticas. E aí elas se manifestam classicamente. Então, o fato da gente ter um rosto definido, ter matéria definida, o fato da gente conseguir olhar um para o outro, conseguir tocar, sentir odor e tudo mais, isso tá no fato da gente, eu poderia dizer que o estado de cada parte de nós, né, o estado quântico que existe em cada átomo que existe dentro da gente, ele foi destruído e ele se apresenta classicamente. Você Então, pode, você pode até me corrigir, ou se eu estiver errado, mas eu já ouvi falar sobre isso, que é, as fórmulas da física clássica, da mecânica clássica, elas conseguem ser derivadas da mecânica quântica. Então não é que tipo a mecânica quântica ela é um novo tipo de física que é melhor ou que destrói a física clássica e a gente pode usar ela para as coisas do dia a dia. Usar a física quântica para as coisas do dia a dia não faz sentido, porque quando você deriva elas para o tamanho das coisas normais, ela é a física clássica, elas são as fórmulas da física clássica. Então, tipo, não é uma coisa competindo com a outra, é uma coisa que complementa a outra. exatamente. Inclusive, assim, se você quisesse, obviamente, você poderia usar a formulinha do sorvetinho, sorvetão, né, que a gente aprende na escola. Aquilo é a fórmula, um cálculo clássico que a gente chama, né, de cinemática, de mecânica das coisas, né, como elas se comportam em movimento. A gente consegue derivar ela da mecânica quântica, mas aí você teria que entender como que estão todos os átomos daquele objeto para você descrever a equação de todos eles em conjunto e tentar interpretar isso como o movimento que ele gera no final. Então é como você produzir uma bomba atômica, um míssil atômico, a, atirar ele do Brasil para matar uma formiga na Rússia. Tipo, não faz sentido nenhum, assim. É possível, você deriva um do outro, mas não faz sentido. Não tem porquê, né? Não tem um motivo para você fazer esse tipo de aplicação. Bom, continuando nessa questão, até aí tudo bem. Tem uma coisa que sempre me deixa confuso, e não que me deixe confuso, mas é uma coisa que justamente por essa questão da física quântica, ela não ser uma física intuitiva para a gente, porque a gente vive no mundo macroscópico, né? Eu queria que você me explicasse o que é o emaranhamento, né? O entanglement, que é quando, pelo que eu entendo, uma partícula, duas partículas independentes, elas não têm troca de informação, mas elas vão colapsar no mesmo resultado de uma superposição. E é muito estranho, e eu sei que, tipo, dentro da matemática, dentro da física faz sentido, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é isso, como é que isso funciona, e qual a aplicação disso dentro da computação quântica. Esse é um tema bem delicado, que como você disse, putz, eu mesmo, apesar de ter tido muitos anos de contato com isso, você sabe fazer a conta, você sabe extrair o resultado, você sabe fazer alguma coisa com o resultado, mas o que aquilo significa está em aberto ainda. A melhor explicação que a gente tem é a seguinte: por exemplo, quando dois elétrons interagem entre si, então em algum momento eles estavam bem próximos um do outro e eles trocaram alguma informação ali e eles foram embora, enfim, cada um seguiu sua vida, mas o fato deles terem trocado essa informação, trocado esse contato naquele momento, fez com que eles desenvolvessem isso que a gente chama de emaranhamento. E o que acontece? Independente da distância que eles tiverem, o que acontecer em um vai resultar numa ação no outro instantaneamente, independente dessa distância. Então, o que um sofrer, o outro vai também sofrer de certa forma instantaneamente. E
E isso era inclusive uma questão de debate muito acirrado na época, nos primórdios da mecânica quântica. E, assim, só para dizer que isso não é um assunto trivial, Albert Einstein, ele morreu negando que isso fazia sentido. Ele simplesmente morreu negando que a mecânica quântica era do jeito que era. E aqui, assim, só fazer uma separação. Física quântica é uma coisa, mecânica quântica é outra. O Einstein, é basicamente um dos pais da física quântica. Ele, inclusive, o prêmio Nobel dele foi por um efeito quântico que ele descobriu, que hoje a gente usa para gerar energia solar. Então, o que a gente chama de efeito fotoelétrico foi o que deu o prêmio Nobel a ele em 1905. Então, assim, ele era um dos pais da física quântica. Só que o que aconteceu? Em certo momento, viram que era possível, ou melhor, era necessário tentar descrever o movimento de fótons, de elétrons, de átomos. E aí vieram várias propostas e uma delas ficou conhecida como mecânica quântica e acabaram obtendo validações experimentais dessa teoria muito boas. Ou seja, a gente fez um experimento, então a gente tem lá um gráfico do experimento, tem os dados desse experimento, e aí a gente tenta criar uma fórmula matemática para tentar explicar o que aconteceu ali. E aí quando essa fórmula matemática, todo esse embasamento matemático consegue explicar aquele fenômeno, isso vira uma teoria. Então, nesse caso, o pai dos gatinhos, né, o Schrödinger, ele conseguiu criar então essa teoria que explicava essa dinâmica dos corpos pequenos, né, das partículas. Então é por isso que a gente chama de mecânica quântica, porque ele envolve essa parte de dinâmica, interação entre as coisas. Então, fechando parênteses, então esse é um negócio extremamente difícil de entender do ponto de vista lógico, porque não faz muito sentido mesmo. O que a gente consegue entender do ponto de vista mais abstrato é como se, quando os dois interagiram, eles formassem um conjunto de informação único. Então, por mais que você separasse fisicamente eles, do ponto de vista informacional, eles eram um objeto só ainda. Eram uma única entidade. Então, quando você altera a informação de um, você automaticamente está alterando a informação do outro. Por isso que a gente consegue observar essa alteração independente da distância. Então, do ponto de vista matemático, abstracional, eu acho que essa seria a melhor forma de você entender, pelo menos, o fenômeno, né? O que está acontecendo ali, porque não faz nenhum sentido você mexer em um, cutucar um e o outro pular, né, do outro lado. Sim, mas é isso que a gente observa de certa forma. Isso dentro da computação quântica, existe algum efeito que a gente consegue aproveitar disso? Sim, inclusive acho que as duas grandes vantagens que existem entre a computação clássica e a quântica é o fato de você ter superposição. Então, a superposição, ela diz respeito a uma única entidade, né? Uma única partícula, ao ponto de você descrever o 0, 1 ou a superposição, né? Esse estado que pode ser as duas coisas. Já o emaranhamento tem a ver com duas ou mais partículas. Então, eles podem ter informação compartilhada entre eles. E juntando essas duas coisas, você forma uma computação muito poderosa, porque ela já, de começo, ela é paralela. Então, a computação quântica, ela é intrinsecamente paralela. Toda a forma de você pensar nela tem que ser em paralelo, porque é assim que ela acontece. Todos os bits são processados juntos. E justamente por conta do emaranhamento, você consegue fazer transformações em um e alterar outros. Você consegue fazer alguns cálculos e alterar outros. Você consegue fazer uma série de operações que
numa computação clássica você exigiria um grau de engenharia ou talvez complexidade de código muito grande para acontecer. Então, nesse sentido, você tem esse ganho por alterar a informação de maneira de blocos, né, instantâneos. O que eu pensaria no sentido, o que a gente pensa em computação tradicional, a gente sempre tem um código que é uma lista de tarefas, né? Então você vai fazer isso, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E quando a gente pensa em paralelismo, isso começa a gerar problemas, porque você tem que garantir, por exemplo, dentro da análise de dados que a gente conversou, você tem que garantir, sei lá, eu tenho 2.000 dados para executar uma tarefa neles. Então eu tenho que pegar e dividir isso em 100, 200, 300, 400, mandar para 10 computadores, fazer eles rodarem, depois devolver o resultado. Dentro disso, o paralelismo ele começa a tornar muito complexo o processo de dados, o processamento de dados ou de informações que você tem. E o que você está me falando, pelo que eu estou entendendo, é que você consegue se utilizar dessa questão da mecânica quântica ser intrinsecamente, da computação quântica ser intrinsecamente paralela, para conseguir fazer esse tipo de operação, não especificamente essa operação, mas tipo, operações desse tipo de forma muito mais eficiente do que na computação tradicional. Seria mais ou menos isso, né? Sim, exatamente. Inclusive, existem operações que para computação clássica são muito bobas, mas para computação quântica são muito complexas porque você exige um grau de ordenação, né, uma lista, uma receita de bolo, e a computação quântica ela necessariamente roda em paralelo. Então, você forçar ela para rodar em sequencial, em procedimentos, você está tirando o poder que ela teria, a vantagem que ela teria. Então, só puxando para matar a formiga, né? Exato. Só puxando um gancho, o que eu acho que tem sido feito bastante e provavelmente vai ser algo recorrente no futuro, inclusive, principalmente nas primeiras versões, talvez comerciais que a gente vai ter, entre aspas, do computador quântico, é você primeiro pensar nele como um QPU. Então, você vai ter o CPU do computador, você vai ter o GPU, que é a unidade gráfica, e você vai ter o QPU, que seria uma unidade quântica. Então ele vai servir para te acelerar em certas tarefas, usando o poder do paralelismo dele, e aí ele vai te devolver a informação depois. Mas nesse primeiro momento, pelo menos, você utilizaria o computador para gerenciar, enfim, para atribuir essas tarefas para ele. Ele faria a mágica acontecer ali e depois devolveria o resultado. Então, você juntaria os dois, no caso, né? Pegaria a computação clássica para fazer toda a parte meio que de entrada ali, colocaria só a quântica para fazer o paralelismo, para ter entre aspas, um desempenho maior, e depois devolver para a computação clássica e ela distribuir dentro do que foi solicitado. Sim. Assim, é um exemplo só para a gente ter uma ideia, mas a escala é ruim, mas é só para realmente ter uma ideia. Por exemplo, vocês querem ir para o Japão, por exemplo, mas vocês estão no Brasil. Então, assim, como que vocês vão para lá? Consegue ir a pé? Acho que não. Então, vocês vão precisar pegar um táxi, por exemplo, ir até o aeroporto. Do aeroporto você pega um avião e vai até o aeroporto do Japão, onde você quer descer, e depois você pega um táxi e vai, sei lá, pro hotel, enfim, onde você tinha um objetivo de ir. De uma forma bem... Só para dar um exemplo. Então, o táxi seria a computação clássica e o avião seria a computação quântica. Qual a diferença? A diferença é que, na realidade, a escala é muito diferente. Os computadores quânticos, eles fazem os cálculos e toda a computação deles em um tempo muito curto. Então, seria basicamente como se a gente usasse, sei lá, para usar o Facebook, para coisas do tipo, ele não funcionaria, porque ele seria tão rápido que a gente não conseguiria ver o que está acontecendo. E mesmo se usasse ele para coisas usuais, tipo
usar ele para acelerar, sei lá, jogos ou coisas do tipo que a gente tem hoje, ele passaria mais tempo sem fazer nada do que ele conseguiria fazer alguma coisa, porque como, sei lá, o Coyote tentar pegar o Papaléguas, assim, você não consegue, né? É um ciclo tão rápido, uma velocidade tão grande que você, no máximo, vai ver ele passar e aí você já perdeu a hora de pegar ele. Então, ver se você consegue tipo me dar um exemplo de quando que a computação quântica a gente conseguiria usar ela em um nível não extremo, mas em pelo menos um nível médio, em que casos a gente conseguiria usar ela? Esse é um caso muito bobo, a princípio, mas é um dos problemas mais complexos que a gente tem, assim, na palma da mão, assim, que seria uma solução incrível. É o problema do caixeiro viajante. Não sei se vocês estão, quem está ouvindo também, se tem conhecimento sobre isso, mas o caixeiro viajante basicamente é assim, pensa na Amazon, então tem um entregador da Amazon, ele tem que passar por 10 caminhos, né, 10 endereços para fazer entregas. Atualmente é impossível ele chegar, se eu não me engano, a mais de 20 localidades com um caminho otimizado. O que ele consegue fazer? Ele pega os 3, 4 caminhos mais próximos ali, tenta traçar uma rota no máximo, depois dali ele vai para os próximos 3, 4. Isso assim, os servidores da Amazon provavelmente fazem esse trabalho de rota e tudo mais. Por quê? Porque esse é um problema que levaria talvez o tempo do universo para ele fazer muitas rotas, com a atual computação que a gente tem. Já com a computação quântica, a gente faria em segundos. Então, imagina assim, você como pessoa tem lá o seu Waze quântico, né? E aí, sei lá, você quer passar, tudo bem. A gente está em quarentena, mas imagina que no futuro as coisas podem mudar um pouco, a gente pode sair de casa e ir para vários lugares. Então, imagina que você quer passar, sei lá, na casa da sua avó, depois na casa dos seus pais, depois você quer visitar um amigo, depois você quer ir comer alguma coisa com a sua namorada e depois você quer ir para algum outro lugar. Então, o fato de você ter que traçar toda essa rota vai ser possível. Você não vai ter que ficar picotando em problemas menores, que talvez sejam menos eficientes do que se você fizesse, sei lá, um caminho de cabeça, inclusive, né? E, inclusive, existe um exemplo desse, bem interessante, já foi mostrado, inclusive, uma parceria da Volkswagen com uma empresa de computação quântica um pouco antiga já, chamada D-Wave, que é uma empresa canadense que desenvolve computadores quânticos. Esse computador quântico é um pouco diferente do que a gente provavelmente vai conversar aqui, mas só para ter uma ideia, esse computador ele resolve uma classe específica de problemas, e esses problemas de otimização assim são os principais focos de ataque que eles têm. Eles conseguiram demonstrar que esse computador fazia esse caminho de rotas de forma muito eficiente. Ele mostrou saindo do centro de, acho que Pequim, até o aeroporto, quais eram as melhores rotas. E ele ia distribuindo isso para os veículos, de forma que ele não ia criar um congestionamento mandando todo mundo para a melhor rota. Ele conseguia distribuir dizendo, tantos por cento de veículos vão para essa rota, tantos por cento vão para essa. Então ele consegue destilar, né, diluir o caminho. E aí é absurdo assim, a diferença de trânsito que ele mostra no caso real e no caso aplicado que ele apresenta, né? Uma redução, tem uma região lá que ele consegue reduzir 70% do trânsito, por exemplo. Imagina São Paulo com 70% menos de trânsito, gente. Meu Deus do céu, cara, seria incrível. Cara, tem uma outra coisa que você pode até me complementar ou me corrigir, que eu já ouvi o pessoal comentando, que é a ideia de, e aí já trazendo um outro tópico também, que é, por exemplo, você tem uma lista com 1 milhão de nomes.
O que um computador clássico faria seria, se você quer encontrar o seu nome no meio desse 1 milhão de nomes, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. E na computação quântica, pelo que eu vi, tem uma coisa chamada variação de onda, que você consegue aplicar para tentar encontrar melhor a posição do seu nome nessa lista. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso, se faz sentido, como é que funciona, para a gente entender um pouco melhor. Massa. Esse é um dos algoritmos clássicos que a gente tem na computação quântica. Ele tem inclusive o nome de quem propôs essa forma de busca, né? O algoritmo de busca, que é o algoritmo de Grove. Depois a gente pode deixar talvez algumas fontes e tal, falando sobre apresentando o que a gente vai falar no podcast. Mas, assim, existem várias abordagens, nenhuma como posso dizer, infalível, né? Então, classicamente, o que você pode fazer? Você pode procurar o primeiro, o segundo, o terceiro, até achar. Ou você pode fazer a busca binária, que geralmente, por algum motivo, você pode me ajudar a explicar isso melhor depois, mas parece ser eficiente quando você tem uma lista desordenada e é uma forma mais eficiente de você fazer essa busca binária, né? Então você divide a lista no meio, depois divide ela a metade no meio e assim por diante, e aí você vai buscando nesses pedaços cada vez menores que, em média, você pode ter uma chance melhor de encontrar, em vez de você procurar o primeiro, o segundo, o terceiro. Computação quântica ela trabalha muito com esse conceito de ondas. E, de novo, são abstrações matemáticas, né? Porque fenômenos ali acontecem de forma bem complexa, a gente não consegue explicar exatamente o que está acontecendo ali, mas a gente tem a matemática que consegue representar o que está acontecendo. Ela descreve muito bem o resultado. É basicamente assim, a gente sabe muito bem o começo e sabe muito bem o fim. E aí no meio a gente não faz ideia. Então a gente tenta buscar uma teoria matemática que, dado aquele começo e dado aquele fim, consegue resolver o problema. E aí calhou de a gente achar uma teoria que é explicada por ondas. E aí a gente diz, existe a função de onda, existe comportamento ondulatório. Se de fato acontece isso ou não, a gente nunca vai conseguir saber, pelo menos com a tecnologia que a gente tem, com a teoria que a gente tem. Mas, de qualquer forma, pensando sobre ela, essa parte de ondas é como se fosse assim, imagina que você está no meio de uma piscina e você bate a sua mão na superfície, com uma certa frequência, né, com uma certa regularidade. Isso vai causar ondas se formando e se propagando, né? Elas vão espalhando pela piscina. Então, se você bater com a palma da sua mão, por exemplo, no mesmo tempo sempre, você vai formando essas ondinhas regulares. Se você pegar sua outra mão e também começar a bater, ela também vai formar ondas. Se você bater as duas mãos ao mesmo tempo, ou, enfim, fora de ordem, que seja, mas que elas estejam acontecendo ao mesmo tempo, você vai começar a criar o que a gente chama de padrão de interferência. Então, as ondas vão se encontrando e em certos momentos elas vão se somando, em certos momentos elas vão se subtraindo. Então você vai ter em certos momentos ondas mais altas, ondas mais baixas, ondas que continuam o mesmo tamanho que estavam antes. E isso que é o que a gente chama de padrão de interferência. O que acontece nesse algoritmo de Grove é basicamente que cada qubit, né, cada unidade de informação, ele é como se fosse uma micro-onda, ela é uma ondinha. E aí ele vai, quando ele interage com os outros qubits, ele vai criando esses padrões de ondas. Então, certos estados de informação, né, o 0, 1, a superposição, eles vão criando interferências entre si, de forma que no final dessa brincadeira, né, no final desse algoritmo rodado, vai ter um estado final que vai ser o resultado dessa interferência dessas ondas, né? A interferência da informação que existia em cada qubit.
Então, de novo, isso é graças ao poder do paralelismo e da superposição quântica. Porque dessa forma você consegue, então, fazer um estado interferir no outro e assim por diante, eles vão criando essa resposta no final. Então, através disso, no final você vai ter o estado, a posição que estaria o nome que você quis procurar. É um pouco não, né? É mais complexo que isso, mas só para você ter uma noção do funcionamento, pelo menos da ideia do que está acontecendo em termos de abstração, acho que é a melhor forma de apresentar. Mas, só para você ter uma ideia, se eu não me engano, esse é um problema exponencial, né? Do ponto de vista clássico. Então, você precisaria, se eu não me engano, de 2 elevado a n sobre 2 tentativas. E sendo n o número da lista, né? Na computação quântica, você consegue fazer com n sobre 2 ao quadrado. Então, com n sobre 2 ao quadrado passos, você consegue encontrar esse nome na lista. Então, para listas muito pequenas, você tem vantagem no clássico. Mas a partir de um certo número de itens na lista, a vantagem é enorme, assim, usando um computador quântico. De novo, o nosso míssil atômico aí, né? Exato. Outro ponto que também é de um problema de exponenciação gigante que acho que é o que assusta todo mundo quando a gente fala de computação quântica, é falar sobre criptografia, né? O algoritmo de Shor, a Google recentemente falou que tinha atingido supremacia quântica, tem toda aquela questão de fatorar números primos que são a base da nossa criptografia. Então, o quão assustador realmente é esse mundo. Aquele conceito de criptografia pós-quântica existe mesmo, a gente tem alguma salvação no fim do túnel, ou no momento que a gente atingir real supremacia quântica, as senhas de banco acabaram, todas as nossas senhas estão expostas aí para o mundo. Olha, esse é um assunto extremamente mamilos, mas eu vou tentar me conter aqui aos fatos e depois eu dou minha opinião sobre isso. O algoritmo de Shor ele é histórico porque, assim, a computação quântica, a informação quântica no geral, ela era uma área que se desenvolvia há muito tempo, mas ela nunca teve muito prestígio porque, enfim, era pesquisa. Você está tentando entender a matéria, como ela carrega informação, o que você consegue fazer com ela e tudo mais. Não saía muito do campo teórico, experimental, laboratório. Ficava muito contido ali nas aplicações restritas. Até que Shor em 94, se eu não me engano. Acho que é 94. Depois a gente procura o artigo dele. Ele lançou esse artigo falando basicamente assim, olha, usando o computador quântico, você consegue fatorar números primos com eficiência. Então, em vez de você demorar exponencialmente, né, um tempo exponencial para resolver esse problema, que é o que geralmente computadores clássicos fazem, você faz em tempo polinomial. Então, assim, para quem não está muito por dentro do qual a diferença de exponencial e polinomial, um exemplo, deixa eu pensar. Imagina assim, quanto é 2 elevado a 100? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, 100 vezes. E quanto é 100 elevado a 2? É 100 vezes 100. Então, assim, a diferença de um número para o outro é muito grande. É muito grande mesmo. E o ponto é justamente esse. Ele dizendo isso,
ele deu margem para dizer, olha, isso teoricamente é possível, isso pode ser um objeto de você utilizar, por exemplo, para quebrar criptografias, fatorar números primos. Então, o que o governo americano pensou naquele momento foi assim, peraí, se isso é possível, eu quero fazer primeiro. E tanto é verdade que eles abriram, teve uma escalada de investimento nessa área, e a quantidade de papers que saíram também depois desse trabalho foi exponencial absurdo. Assim, até hoje é uma área, virou uma nova área para a física, de tão importante que ela se tornou, assim, a computação quântica. E até hoje, a maioria das bolsas e das pesquisas financiadas nos Estados Unidos, envolvendo criptografia e informação quântica no geral, elas são financiadas pela Marinha ou pelo Exército. Porque eles realmente querem ter esse conhecimento com eles. Posse do conhecimento primeiro. Exato. E aí, o ponto é justamente assim, beleza, tá bom, não é só fazer um computador quântico. É você conseguir fazer esse computador quântico e ele precisa de uma série de pré-requisitos para conseguir fatorar um número primo. Lembra que eu falei que o processamento em paralelo? Processamento em paralelo significa que ele precisa, então, ter pelo menos um número de qubits igual a o valor total do número de casas que é gerado pela multiplicação dos números. Ou melhor dizendo, o estado... Tá bom, vamos ser um pouco mais relaxado. Então, a gente pode dizer que a gente precisaria de um número de estados possíveis igual ao produto dessa multiplicação desses dois números. Não necessariamente você precisa ter um qubit real ali representando uma casinha decimal na multiplicação, mas ele precisa, no conjunto, representar aquele número, aquela multiplicação dos números. Então, assim, para você fazer isso, você precisaria de milhares de qubits. E a gente está bem longe disso, por enquanto, que a gente sabe. Mas, de qualquer forma... Por enquanto. Mas, de qualquer forma, é um processo bem complicado, porque não envolve só você... beleza, eu tenho todos esses qubits, agora eu vou quebrar tudo. Não é tão simples. Você precisa fazer uma série de etapas, né? Você precisa fazer uma série de procedimentos, de operações nesses qubits, e eles precisam sobreviver o tempo suficiente para todas essas operações acontecerem e você extrair a informação dele no final. Então, a quantidade de qubits e o tempo de vida deles é essencial. E aí, esse é um desafio que a gente ainda não sabe como resolver. E não sei se vai ser feito na próxima década. É um grande desafio. Mas ele possibilita você colocar medo, né? Porque você não sabe até que ponto a gente tem ou não acesso a essa informação. Porque o que a gente sabe hoje de processos e tal, de construção de computadores quânticos, são ou os que acontecem em universidades, que existem os trabalhos, os artigos publicados, ou alguma empresa lança. Por exemplo, o Google do nada acordou um dia lançando um artigo falando, olha, eu tenho 70 qubits. E aí, 2 meses depois, vem a IBM e fala, olha, eu tenho 100 qubits. E aí fica nessa guerra fria, né? Um mostrando que tem mais que o outro. Então você nunca sabe realmente o que está acontecendo ali. Mas a gente pode ficar tranquilo, entre aspas, pelo menos por mais uns 5 anos. E, bom, respondendo essa pergunta, eu acho que a gente ainda tem um tempinho de vida para ficar tranquilo. Não muito. Oi? Pode falar, desculpa. Depois eu não muito, porque
a NSA, ela grava todas as informações que trafegam na internet, ou pelo menos a maioria delas, né? Então, em algum momento ela pode ter um computador quântico e rodar tudo retroativo. Então, não sei até que ponto a gente pode comemorar a vitória, né? Mas pode Mas, manter esses bitcoins mais uns 4 anos aí, então, tá, galera? Aí 2024 lá você pensa em vender. exato. A minha dúvida, eu não, talvez seja meio sem sentido, mas, por exemplo, hoje a gente usaria, entre aspas, a computação quântica para quebrar uma senha gerada por uma computação clássica. Mas se a criptografia fosse gerada pelo computador quântico também, teria um grau de dificuldade maior ou seria a mesma coisa? Massa. Essa pergunta é muito boa. Eu quero responder ela depois que eu responder se os algoritmos pós-quânticos são bons, se não são, Manda ver. como eles acontecem aí. Agora é uma opinião pessoal, então não tem muito o que fazer. Pós-quântico é o novo blockchain resolve tudo. Não existe nenhum algoritmo comprovadamente que vai sobreviver à computação quântica. O que acontece é assim, olha, eu tenho uma teoria matemática aqui que, a princípio, eu não tenho acesso à informação se eu fizer ela de uma certa forma. Portanto, o computador quântico não consegue quebrar. Então, a gente está assumindo uma coisa baseada numa outra ideia, né? Numa outra. A gente está assumindo uma coisa em cima de outra. Eu não sei nem Na falar melhor isso em das português. hipóteses, falta aplicar um teste para ver se realmente faz sentido ou não, né? Exato. E a gente não consegue nem dizer agora porque a gente não tem um computador quântico. Mas toda a teoria é baseada em algo que é um chute, assim. Você lambeu o seu dedo, apontou para o céu e falou: ah, vai chover. Por que vai chover? Ah, porque parece que vai chover. Tô Tô olhando ali a sentindo que nuvem. vai chover. Tá Tô doendo o sentindo. joanete. Tá muito tempo sem chover, deveria chover, então acho que vai chover. Basicamente é isso. Mas não existe nenhuma prova formal de que os algoritmos pós-quânticos eles são protegidos contra a computação quântica. E aí a gente vem na parte da criptografia quântica. E esse, assim, é uma opinião minha também, baseado em tudo que eu estudei e acompanhei e, enfim, vivenciei nessa área. Para mim, essa é a real aplicação do ponto de vista atual. Tipo, em 5 anos a gente consegue fazer isso acontecer e já vai ter uma aplicação direta e real e vai mudar as nossas vidas para melhor, espero, que é a criptografia quântica. Por quê? Criptografia quântica, ela é construída de uma forma que você pode usar um qubit de cada lado. Então você tem um qubit do seu lado e um qubit do lado da outra pessoa que quer receber a sua mensagem, enfim. Com apenas um qubit você consegue gerar informação segura o bastante. E nenhum computador quântico vai conseguir, por mais poderoso que ele seja, nenhum computador quântico vai conseguir quebrar essa criptografia. Nem ter acesso, nem ler, nem inferir, nada assim que ele precise atuar nessa informação. Então, essa para mim é a grande vantagem, porque com muito pouco recurso, você tem uma vantagem que está além de qualquer limitação tecnológica, teórica que a gente possa ter. Pelo menos hoje a gente não conhece nada que consiga quebrar ela. Bacana. Então ainda há um futuro aí, talvez com alguma esperança. Tem um lado bom em tudo isso. Espero que sim. Cara, bacana, bacana. Imagina um mundo onde você vai ter lá a sua. Onde o menino hacker, que hoje ele fica tentando capturar pacote do vizinho para quebrar o Wi-Fi, vai ter uma QPU instalada na máquina tentando quebrar senhas
SHA 1024 bytes porque ele pode, porque ele não tem nada para fazer. Esse é o futuro. Cara, Tem uma outra dúvida, mas essa é um pouco relacionada a hardware. O quanto que o hardware que a gente tem atual, ele muda totalmente para a computação quântica ou eu consigo reaproveitar alguma coisa? Sei lá, um transistor, um resistor, alguma coisa do tipo. Você aproveita a placa de silício. a carcaça, você aproveita a carcaça dele. Basicamente é isso. Brincadeiras à parte, você aproveita as técnicas de construção em escala muito pequena, mais como um insight do que de fato você usar elas, porque o hardware muda totalmente. E aí esse é um ponto delicado dessa área, porque ainda não existe algo escrito, definido, enfim, determinado em nenhum lugar que vai ter que ser um tipo de hardware específico. Não tem nada que diga, olha, esse hardware é final e a gente vai usar ele porque sim, porque não tem nada como refutar ele. Cada hardware, cada sistema físico quântico que a gente consegue criar essa computação quântica nele, tem vantagens e desvantagens. Eu vou passar rapidamente por alguns assim que são os mais conhecidos. E só para dizer antes, o que eu acho que vai acontecer no futuro, quando computadores quânticos realmente uma caixa, né, que você vai poder dizer que é um computador quântico com processador, com memória RAM, memória ROM e, sei lá, mais o que precisar ter ali dentro, eu acho que cada componente que tem tarefas distintas vai ser feito de um sistema quântico distinto. Porque justamente por conta de cada sistema físico ter uma vantagem específica para certa operação, para certa finalidade. Então vamos lá aos tipos. O primeiro, que é o mais parecido com o que a gente conhece, né, é os circuitos supercondutores. Então eles têm desenhos, né, na placa de silício e tudo mais. É uma coisa bem bonita de você olhar e tal. Você tem que olhar numa lupa com vários graus de amplificação, mas é bonito. Esse basicamente usa então alguns padrões de desenho, né, de técnicas conhecidas dos microcomputadores e tudo mais que a gente usa, mas ele utiliza componentes supercondutores. Então são materiais, somente ligas metálicas, que não necessariamente são boas condutoras a temperaturas ambiente, né? Então, um dos exemplos é o alumínio. O alumínio é um péssimo condutor, tanto é que você não vê fio de alumínio nos cabos, né? Cabo telefônico, cabo de energia, você vê fio de cobre. Alumínio é um excelente supercondutor. O que são supercondutores? Você pega o metal e resfria ele muito, muito. Então, imagina resfriar ele a menos 250 graus Celsius. Só para a gente ter uma escala assim de parâmetros, né? Os pontos mais frios da Terra são cerca de menos 70, que é na Sibéria e na Antártida. Então você tem que basicamente jogar isso no espaço para ele ter a temperatura que a gente está tentando alcançar, assim, para ele ter essa característica de supercondutor. Ou você pode, né, resfriar ele dentro de um laboratório com condições específicas e controladas. Então, abaixo dessa temperatura, ele exibe essa propriedade supercondutora que basicamente faz o seguinte: ele passa todos os elétrons sem perda nenhuma. Então, se você tem 100 elétrons de um lado, você vai obter 100 elétrons do outro lado, no final do percurso. Ele não perde por calor, ele não perde por ruído, ele não perde por nenhum efeito. Por quê? Ele precisaria ganhar muita energia para conseguir ser perdido.
Então, esse princípio, né, de as coisas acontecerem na menor energia possível, né? Quando você tem um curto-circuito, o que acontece? É porque teve um caminho ali na placa que foi interrompido ou foi encurtado e ele está menor do que o outro lado da placa. Então, como ali tem menos energia, gasta menos, dá menos trabalho para o elétron passar, ele vai preferir aquele caminho. Então, por isso que existe esse termo de curto-circuito. Nesse caso, você consegue ter sempre esse curto-circuito no sentido de vai sempre passar os elétrons por todo o circuito e não vai se perder nada, justamente porque você tem essa vantagem. Então, isso é utilizado, você pode utilizar para fazer computação de forma muito eficiente, você pode utilizar para transporte de energia também, né? Apesar de que, né, você tem que manter o negócio resfriado, então tem vários poréns aí. Mas, e aí o que acontece? Nesse regime, você consegue contar os elétrons ali, basicamente. Então você consegue armazenar informação nos elétrons. Você não precisa armazenar a informação na voltagem, que é centenas de milhões de elétrons que passam ou deixam de passar. E imagina que você usar a mesma quantidade de elétrons que você tem no estado 1 clássico, utilizando como informação quântica. Você consegue simular o universo, basicamente. É muita informação que você tem domínio, de certa forma. Então, circuitos supercondutores, você usa o elétron, você manipula a voltagem, manipula a corrente, de forma tanto pela diferença de voltagem quanto pela diferença de campo magnético ali. Então, esse é o mais usual, esse é o mais conhecido e é o que mais chama a atenção porque foi o que teve mais desenvolvimentos no começo. Justamente por a gente já conhecer alguns procedimentos de como construir a circuitaria básica. E é hoje o que a maioria das empresas de computação quântica usam também. Outro tipo é o fotônico, né, o de óptica quântica, que é basicamente usar laser ou fóton. Então, em vez de você usar os circuitinhos ali montados dentro de componentes com elétrons saindo de um lado para o outro, você vai usar fótons indo de um lado para o outro. É um pouco mais difícil de enxergar como isso funcionaria, mas basicamente ele passa por fibras óticas, e aí você tem polarizadores, você tem espelhos, você tem outros materiais ali que vão alterando o estado desse fóton lá dentro, e aí a informação vai estar dentro do fóton e não dentro do elétron. Você tem também ressonância magnética nuclear, que ela não só é um equipamento médico, ela é uma técnica para você alterar estados atômicos dentro de uma molécula ou dentro de um certo elemento químico. E no caso da ressonância magnética, só para puxar mais um pouco o gancho, né? No caso da ressonância magnética do hospital, a gente usa uma frequência que muda o spin do hidrogênio dentro do nosso corpo. E aí o que aparece na imagem é o contraste entre as diferentes proporções de hidrogênio que existem entre cada órgão, porque cada órgão é composto de mais ou menos moléculas que têm mais ou menos hidrogênio, então a gente consegue criar essas diferenças de coloração, né, de densidade e interpretar isso. Não é radioativo, então ninguém morre ou vai ficar doente por fazer ressonância magnética. Inclusive é um dos métodos mais seguros, porque você literalmente não precisa fazer nada, você não toma radiação, você não toma nenhum medicamento que pode te fazer mal, que pode acionar uma alergia, algo do tipo. É simplesmente você deitar lá, recebe o campo magnético ali, vai e faz a leitura. Você consegue fazer a mesma coisa com moléculas específicas. Então você tem uma solução de moléculas e você armazena informação nessa molécula.
Então, cada elemento dentro da molécula é responsável por armazenar uma certa informação lá dentro. E aí você consegue também, colocando diferentes campos ali, mudar a informação, ler a informação e assim por diante. E aí essa é outra forma de você também criar computação quântica. Tem uma outra que também é interessante dizer, que ela usa íons aprisionados. Então, basicamente, você, como se tivesse uma peneirinha, imagina que você está jogando bilhar aqueles bar bem velho, né, de 1970, e aí, em vez de você ter aquele esqueminha que a bola já cai e já desce para a caixinha de novo, ela fica na caçapa, né, ela fica na rede. Então, íons aprisionados é basicamente isso, você coloca um átomo ali encaçapado e ele não sai de jeito nenhum. E aí você consegue, manipulando o campo elétrico e outras coisas, fazer eles interagirem. Mas eles continuam dentro dos seus lugarzinhos ali. Você tem total controle de quem está onde e tudo mais. Então essa é outra forma também de você criar computação quântica. E aí cada um tem suas vantagens, desvantagens. Isso vai variar com o seu objetivo. Alguns você consegue escalar melhor, né? Por exemplo, circuitos, a gente sabe que a gente pode replicar a estrutura, então ela vai expandindo, né, para todas as direções. Já para ressonância magnética é meio difícil, você tem um líquido ali com as moléculas. Você não consegue escalar muito, né? Você vai ter que aumentar o tamanho do pote e aí fica difícil de você ter controle sobre a informação. Mas, por exemplo, a ressonância magnética, o quanto de tempo que ela duraria fazendo o processamento seria por horas, talvez dias. E já na computação dos supercondutores, é coisa de menos de 1 segundo, assim, o tempo que ela consegue durar para fazer uma operação. Só que ela faz muitas operações nesse tempo, mas ela dura menos de 1 segundo. Então, tem essas diferenças, essas diferentes abordagens. Depende muito do caso a caso, né? O que você está querendo fazer com aquele computador. O algoritmo que você vai usar, muito provavelmente, vai impactar no tipo de hardware que você vai precisar usar. Exato. Legal. Cara, assim, só para terminar também, né, dar uma machadada também nessa parte. E assim, isso eu estou dizendo só de uma forma de computação quântica. Existem outras formas. Mas o que a gente está comentando aqui, basicamente, é o hardware. Então, como ele vai se organizar para acontecer. E existem basicamente duas formas de você pensar um computador quântico. Ele através de portas lógicas, né, só que quânticas. Então, você consegue aplicar portas nele e fazer as operações para os qubits se misturarem, se separarem, enfim, criarem os estados e você fazer a mágica acontecer. E tem a computação adiabática, que é a computação a gente diz de otimização de coisas, que é o exemplo da Volkswagen e da D-Wave, por exemplo. Eles usam uma outra abordagem que não envolve portas quânticas, e basicamente você não sabe, você joga a pergunta para ele e ele vai te devolver como resposta, mas você não tem controle do que está acontecendo no meio do caminho. Você meio que deixa a vida levar, assim. E aí, quando ele estiver satisfeito, ele vai te dar a resposta, e aí você pega a resposta e tenta testar. De maneira simplificada, mas a diferença é essa, né? Um você tem controle, então você consegue dizer exatamente o que você quer, onde você quer, o que você vai fazer, e o outro é mais como se fosse um machine learning, né? No sentido de você joga lá e espera cuspir de volta. Cara, uma outra dúvida aqui que a gente tem. Hoje não é viável cada um ter um computador quântico aqui na sua casa para você conseguir. Travou. Mas não queria falar nada não, não é viável assim. O meu tá aqui parado, cara. O meu já tá pronto aqui. Se você não tem. Se você também não tem aí, eu já tenho o meu também aqui, ó. Então, tá aqui, cara. Eu só não uso muito porque vou usar um canhão para matar uma formiga. Não pensa, né? Vou ficar aqui com o meu computador normal travando o dia inteiro. Ai, ai. Bom, até o Lucas voltar.
Cara, Voltei? Alô? Alô? voltou. Voltei. Agora. Não, falei Até pra que gente tinha na alguma Santa coisa pra você Efigênia. editar, né, Lucas? Porque até agora não tinha Pois nada é. pra editar. Tava Eu falei assim, tava cara, esse podcast tá indo do limpinho, começo ao fim, maravilhoso, não vai nem precisar editar. limpinho, tava indo limpinho, cara. Bom, Ah, eu tava falando pra gente na Santa Efigênia comprar as peças pra montar o nosso computador quântico, então. dá pra pedir no AliExpress já, cara, que isso. Só antes que eu caia de Tá novo, barato. eu ia perguntar por exemplo, eu sei que a IBM tem aquele IBM Creo Experience, o Qiskit, que eles disponibilizam. Eu queria saber quem quer aprender computação quântica, quem tem curiosidade, onde onde a pessoa consegue começar a procurar, começar a brincar, começar a fazer esses algoritmos de computação quântica, sem ter que ter o computador do João. Existem algumas plataformas, o Quantum Experience da IBM, ele é uma plataforma bem legal porque ele é visual, então você consegue montar o circuitinho e fazer as operações, enfim, você consegue pôr a mão na massa, basicamente, né, para entender o que está acontecendo ali. Existe um no mesmo esquema, que é o Quantum Inspire. A gente passa o link depois, que é uma iniciativa da universidade aqui, de onde a gente está desenvolvendo as pesquisas. E é o mesmo esquema, um pouco menos UI, assim, ele é mais... você escreve o código e ele vai apresentando a sequência de como está ficando o circuito. E já o IBM você arrasta, enfim, nesse sentido é mais chamativo. Esses dois são, eu acho que, os melhores para você ter essa noção, porque eles providenciam de graça, enfim, você pode rodar lá o negócio e poder apreciar o resultado, entender melhor. Eles têm a versão de computador quântico mesmo também, não só simulação. Você pode simular, mas eles providenciam o computador ali. A diferença é que ele tem várias limitações com relação a hardware, né? Então você não pode fazer qualquer coisa com ele. E, bom, tem a parte real, que um dos problemas hoje é que a gente tem computadores quânticos são muito ruidosos ainda. De certa forma, a gente pode dizer que o computador quântico hoje é como se fosse um computador clássico da década de 50. Ele está muito no manual, muito no ruído. Você não tem ainda sistema operacional, você não tem linguagem, você está mexendo ali no hardware para ter alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho excelente, é uma ótima oportunidade para começar a desenvolver alguma coisa, aprender a área. É um momento de ouro que a gente tem, seria o paralelo literalmente à década de 50. A gente vai estar fazendo história, entendendo isso e implementando coisas e aprendendo como mexer nisso. Mas está nesse nível ainda. E para quem é mais aventureiro, enfim, quiser explorar um pouco mais, tem algumas bibliotecas em algumas linguagens, como Python e C, que você consegue simular sisteminhas físicos e simular computação quântica também. Então você consegue criar o seu próprio circuitinho de uma forma um pouco mais roots, assim. Você vai ter que ter um domínio um pouco maior, mas se você quer realmente entender o que está acontecendo, é uma boa forma. João queria perguntar um negócio, né? Cara, já até me fugiu da memória já. Não me lembro mais. É isso mesmo. Tá bom. Cara, legal. Porra, sem palavras para essa aula que a gente teve aqui de computação Você é quântica louco. hoje. Tem mais alguma coisa que você queria perguntar, João? Tanta coisa, né? Tanta coisa que. Sei lá, cara. Hoje, computação clássica, você tem o processamento centralizado em um lugar só. Seria no processador, manda informação, ele processa e te devolve. Como a gente está, como você disse, no momento de ouro, seria viável ou possível, não sei, distribuir esse processamento, por exemplo, sei lá, entre um exemplo básico,
uma porta USB processar os dados que ela mesma tem que fazer e distribuir, ou processador, sei lá, só processar alguma coisa, sei lá, de jogo, a placa de vídeo, né, que já faz teoricamente isso hoje, processar todos os gráficos, distribuir mais isso. Você acha que não teria um ganho maior, seria bem mais reaproveitado, ou ficaria muito mais caro? Olha, eu vou responder isso de uma outra forma que talvez te deixe empolgado. Assim, qual que é a vantagem da computação quântica? Então, a gente tem superposição e o emaranhamento fazendo operações em paralelo. Eu vou dar um exemplo que é o que eu vejo de futuro, tanto no ponto de vista do que eu tenho pensado e desenvolvido, como o que eu vejo que é o futuro mesmo. Você tem um computador em casa, basicamente você consegue fazer tudo nele. Antigamente ele travava mais do que fazia coisas, mas hoje ele já está bem melhor, né? Só que o que acontece? Se a gente quer ter um poder de processamento muito maior, a gente fala, não, beleza, vamos juntar os nossos computadores aqui, a gente vai fazer uma LAN e vai processar um negócio muito mais foda. Não vai funcionar muito bem, né? A gente sabe. Um vai mandar processamento para o outro, vai processar, vai ter negócio de concorrência, vai ter negócio de encavalamento de dados, quem que vai chegar primeiro, quem que vai chegar depois, como que a gente vai juntar a informação. É tão Tem esse rápido quanto funelamento, né? o nó mais lento da rede. Esperar Exato. o processamento acabar para o outro entrar, tem todo um... Exatamente. Então, assim, no geral, não compensa muito. A gente acaba perdendo mais tempo do que fazendo um processamento, a menos que os computadores sejam em clusters, que estejam em LAN, e, enfim, sejam feitos especificamente para esse objetivo. Mesmo assim, eles não são tão eficientes. Mas com a computação quântica, só um momento. Com a computação quântica, como eles são em paralelos, se a gente conecta um computador quântico com outro via rede, ele continua sendo em paralelo. Então a gente escala com a rede. Se a gente tem 3 computadores quânticos na rede, a gente vai ter 3 vezes mais processamento, porque eles estão agindo como se fosse um único computador. Então, imagina uma internet toda feita de computadores em paralelo. É basicamente o guia do mochileiro das galáxias, né? A gente tem um computador que responde perguntas do universo. O João ficou muito feliz ali, ficou Muito bom, cara, muito bom. Eu fico emocionado com umas coisas dessas, cara. Vamos descobrir logo isso aí, vamos. Inclusive, para mim, um dos principais poderes que o computador quântico e a internet quântica vai ter é isso. Inclusive, eu acho que a gente pode fazer mais outros 2 podcasts, um falando sobre a internet quântica e outro falando sobre um projeto que eu estou desenvolvendo, que tem a ver com internet quântica, comunicação quântica. Tá dando spoiler aí do futuro, viu? Cara. Que eu queria te chamar para falar exatamente disso. Exatamente, já vamos deixar o mandato marcado aí, se tiver disponibilidade, porque aqui, filho, pra falar, você achou 2 caras bons. Cara, João, quer perguntar mais alguma coisa? Vamos deixar pro próximo, aí a gente dá uma caprichada. Cara, putz, sensacional. Faltam palavras para agradecer esse papo que a gente teve aqui, super instrutivo, super legal. João, considerações finais? Cara, queria agradecer aí a presença do Dom e dizer que a gente quer aqui mais algumas vezes para botar esse papo aí e dar um up no conhecimento da galera, desmistificar um pouco a computação quântica também, né? Porque tem muito... A galera vê isso como uma coisa absurda às vezes. E é isso, cara. Obrigado e estaremos sempre aí. Se precisar de alguma coisa, tamo junto. Valeu, João. E o engraçado é que a computação quântica é absurda, mas não pelos motivos que as pessoas geralmente pensam.
E eu acho que os motivos reais são ainda mais legais do que os motivos que as pessoas inventam. Aquele livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele conta no começo do livro que ele estava conversando com um motorista de táxi e que o cara falava que adorava a ciência e todas as coisas que ele adorava eram maluquices pseudocientíficas e que ele não conseguia entender, tipo, há coisas tão incríveis e fascinantes da ciência e as pessoas continuam indo para as coisas que não fazem sentido e que são besteira. Eu acho que tem muito disso hoje no quântico. Se você parar para olhar, tem tanta coisa incrível acontecendo e as pessoas ficam com essas loucuras de coach quântico, água quântica, Nossa, eu quântico. Isso foi bem. Mas Na nossa enfim, antiga empresa, antes, João, não vou cortar isso aí. Parei. Antes da gente continuar o papo aqui off. Cara, Duns, muito obrigado. Você tem alguma consideração final, alguma coisa que você quer deixar pro pessoal que tá ouvindo? Cara, muito obrigado aí por participar. Pode falar o que você quiser encerrar aí. Assim, estudem. Acho que esse é o conselho, ainda mais em tempos obscuros que a gente vive de excesso de informação. É importante você parar um tempo para processar o conhecimento, a informação que você recebe. Ter um tempo realmente para você sentar e degustar um livro, um assunto, sentar na cadeira e realmente focar em alguma coisa. Seja a área que for, assim, conhecimento é sempre bom você desenvolver. Diferente de informação, né? Simplesmente jogar informação, eu acho que não faz muito... Enfim, a gente não é só um triturador de dados, né? Acho que a gente tem que pegar a informação e transformar em conhecimento. Então, você que está ouvindo, eu agradeço por estar ouvindo. Eu espero que se interesse mais por esse assunto ou que ele te motive a buscar novos conhecimentos para você, independente da área. Mas, principal, estudem, porque é isso que vai levar a gente para sair de nenhum conhecimento para conhecimento e transformar o mundo que a gente vive, porque a gente é o protagonista desse mundo, né? Se a gente só ficar assistindo de casa, nada acontece. A gente precisa participar desse processo. Bacana. Cara, muito obrigado pela presença. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do Arcode. Pode falar, João. Se ele quiser deixar alguma rede social, algum blog que ele escreve posts, alguma coisa pra galera tá olhando e buscando mais conhecimento, deixa aí, cara, a gente agradece. Inclusive eu vou dar um pulinho lá, se tiver. Beleza, já dizia o ET Bilu, né? Conhecimento. A gente vai deixar todos os links na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast do Spotify. Vamos deixar nossa página no Instagram, nossa página do Facebook, nossa página do Twitter. Sigam a gente lá. Esse foi mais um episódio do Acabou o Café, o podcast do Code, o podcast preferido do Werner Heisenberg. Vocês podem ir lá perguntar pra ele, que ele vai confirmar pra vocês. Obrigado e até a próxima, gente. Valeu, tchau. Não desliguem. Tchau, pessoal.